Artigo 1452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular registrado no registro de títulos e documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Artigo 1453. O penhor do crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. Por notificado, tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor. Artigo 1454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia. Artigo 1455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado assim que se torne exigível. Se este consistir numa prestação pecuniária, depositará a importância recebida de acordo com o devedor pignoratício ou onde o juiz determinar se consistir na entrega da coisa, nesta se subrogará o penhor. Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor direito a reter da quantia recebida o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor ou a excutir a coisa a ele entregue. Artigo 1456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só o credor pignoratício, cujo direito prefira os demais, o devedor deve pagar, responde por perdas e danos aos demais credores, o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. Artigo 1457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com anuência por escrito do credor pignoratício, caso em que o penhor se extinguirá. Artigo 1458. O penhor que recai sobre título de crédito constitui-se, mediante instrumento público ou particular, ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas disposições gerais deste título e, no que couber, pela presente seção. Artigo 1459. Ao credor em penhor de título de crédito, compete o direito de, inciso 1, conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha, inciso 2, usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos e os do credor do título empenhado, inciso 3, fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor enquanto durar o penhor. Inciso 4, receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor quando este solver a obrigação. Artigo 1460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso 3 do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, por perdas e danos, perante o credor pignoratício. Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida em cuja garantia se constituiu o penhor. Seção 8. Do penhor de veículos. Artigo 1461. Podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Artigo 1462. Constitui-se o penhor a que se refere o artigo antecedente mediante instrumento público ou particular registrado na cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida garantida com o penhor, poderá o devedor emitir cédula de crédito na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1463. Revogado. Artigo 1464. Tem o credor direito a verificar o estado do veículo empenhado, inspecionando-o onde se achar por si ou por pessoa que credenciar. Artigo 1465. A alienação ou a mudança do veículo empenhado sem prévia comunicação ao credor importa no vencimento antecipado do crédito pignoratício. Artigo 1466. O penhor de veículo só se pode convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo.